Vitor Hugo e Gabriel Bontempo, quando voltam a ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda? Alexis Duarte, convocado pela seleção do Paraguai, vai desfalcar o Santos no Brasileirão? E claro, vamos falar sobre Ceará e Santos que se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e, convenhamos, é uma decisão para o Peixe. O Santos, que perdeu a oportunidade de vencer Bragantino e Grêmio nas últimas 2 rodadas, precisa agora vencer. É ganhar ou vencer da equipe cearense para não ficar ainda mais ameaçado pelas equipes da zona de rebaixamento. Bom, vamos começar falando sobre Bontempo e também sobre Vitor Hugo, dois jogadores com problemas musculares que desfalcaram o Santos nas últimas rodadas. E a boa notícia é que o Peixe existe a possibilidade de contar com Bontempo para a partida contra o Ceará. O jogador pode ser relacionado, não estou falando de ser titular. Ele participou nesta sexta-feira do treino com os demais jogadores do Santos, então é um bom indício de que pode ficar à disposição de Vojvoda. Teremos um treinamento no sábado, logo pela manhã. O Santos, depois do almoço, viaja para enfrentar a equipe do Ceará, e aí sim saberemos se Bontempo vai com a delegação santista ou não. O Santos joga contra o Ceará no domingo, depois vai ter 10 dias até a partida contra o Corinthians. Então, caso o Bontempo não jogue contra o Ceará, estará contra o Corinthians nesse clássico alvinegro, também extremamente importante. O Vitor Hugo ainda está na fase final de transição, então não joga contra o Ceará, não tem essa possibilidade, mas também para o clássico pode ser uma opção, pelo menos no banco de reservas. Agora, quem não vai para o clássico, que já é uma certeza, é Alexis Duarte, zagueiro paraguaio, que foi convocado pela sua seleção. Inclusive, o Paraguai vai enfrentar o Japão e também a Coreia. Então não vai ter tempo para que o Alexis volte ao Brasil e fique à disposição para o clássico. Inclusive, isso também, de uma certa forma, vai dificultar o Santos a jogar com esse esquema que muitos torcedores do Santos desejam. Luan Pérez, Adonis e Alexis, porque, lógico, né, como ele não vai treinar e não joga contra a equipe do Corinthians, ele pode até testar o Vojvoda 3 zagueiros, mas, obviamente, sem Alexis Duarte. Então, a gente tem que esperar um pouquinho aí para ver se esse esquema com 3 zagueiros, esses 3 nomes aí que a torcida deseja ver em campo juntos, talvez demore mais um pouquinho. Agora, falando sobre Santos e Ceará, tem uma dúvida na equipe sub-20 do Santos se vai contar com o Robinho Júnior ou não, porque o Peixe enfrenta o Esporte Clube São Bernardo neste sábado, 3 horas da tarde, em Santos. E será que o Robinho vai ficar à disposição da base ou o Robinho vai viajar com a delegação do Peixe para reforçar o time na equipe principal? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E antes da gente falar aqui sobre Ceará e Santos, eu quero dar uma dica para vocês que ainda não garantiu o presente de Dia das Crianças, que é para você garantir o seu produto licenciado do Peixão lá na GoCase. Nós temos o nosso cupom GOLNÁGILA para você ganhar desconto. E tem algumas sugestões aqui para vocês, tá? Por exemplo, esta belíssima garrafa Fresh, dá para personalizar com o seu nome, tem outras estampas, outras cores também, não apenas do Santos, tá? Também tem outras estampas no site que o nosso cupom GOLNÁGILA é válido. Tem copinho térmico também para manter a sua bebida gelada, ou seja, tem várias opções de presentes lá na GoCase para criança, para o adolescente, para o adulto, para todas as idades, estampas maravilhosas também. Aproveita utilizando o cupom GOLNÁGILA, tá bom? E bom, falando sobre Ceará e Santos, o técnico Vojvoda vai ter esse último treinamento na manhã de sábado, mas algumas dúvidas. E a principal é em relação à lateral direita do Santos, que volta a ser uma incógnita depois de mais uma partida abaixo do Mike. Então podemos ter a entrada do Igor Vinícius no time santista. O Escobar, apesar de não ter ido bem contra o Grêmio, imagino que deve ser mantido na lateral direita.
tem sim essa sombra do Souza, porque o Souza vem jogando bem quando entra, deu assistência contra o Red Bull Bragantino, mas acredito que o Escobar vai ser mantido. A mesma coisa do Luan Pérez, né? Apesar de ter falhado aí nos últimos 2 jogos, também deve seguir, porque é um jogador que tem moral com o técnico Vojvoda. Então vamos ver como que vai ser esse Santos. Imagino que sem tantas mudanças, tá? Alguma coisa mais pontual, mas imagino que vai ser a base do jogo contra o Red Bull Bragantino e também do jogo contra o Grêmio. Mas eu quero saber de você que está me acompanhando aqui neste vídeo, se você mudaria alguma coisa para essa partida. Porque, como eu falei, é o famoso jogo que é para ser encarado como uma decisão. O Santos, só para vocês entenderem, está com 28 pontos na 16ª colocação. E aí abre a zona de rebaixamento o Vitória, com 25 pontos, o Juventude logo abaixo com 23, o Fortaleza com 21 e o Sport com 15 pontinhos. Nájila, quais são os confrontos desta 27ª rodada? Então vamos lá. Fluminense e Atlético Mineiro. É importante que o Atlético não vença, né? Até porque o Atlético está perto ali da gente. Bragantino e Grêmio se enfrentam, Internacional e Botafogo, importante que o Botafogo vença o Inter, mesmo sendo um jogo lá no Beira-Rio. Corinthians e Mirassol, importante que dê Mirassol. Vasco e Vitória, esse é um confronto que eu quero saber. É melhor dar empate ou o Vasco vencer? Me conta também aí nos comentários para quem vai essa torcida. São Paulo e Palmeiras se enfrentam, Juventude e Fortaleza, seria ótimo um empate entre os dois. Cruzeiro e Sport, Ceará e Santos. Esses são os confrontos da 27ª rodada do Brasileirão, tá bom? É isso, neste sábado a gente volta com um vídeo de pré-jogo, quem sabe já com essa escalação do Santos definida depois desse último treinamento e claro também, né, sabendo se Robinho vai ou não ficar à disposição para o jogo contra o Ceará ou se ele atuou contra o Esporte Clube São Bernardo. Imagino que o Sherman é mais fácil a gente ter a ideia, né? Deve jogar pelo Sub-20, lembrando que o jogo da volta da base acontece na sexta-feira que vem, que é dentro do período de data FIFA, então não teria problema do Robinho ficar à disposição, né? Treina ali a semana toda com o Vojvoda e depois é cedido pela equipe Sub-20. O mistério mesmo é para este sábado, mas a gente fica sabendo isso. No próximo vídeo eu trago a resposta para vocês, tá bom? Grande abraço, já confere aí se você está inscrito no canal, deixa o seu like para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. E claro, se ainda não garantiu o seu presente na Golcase, usa o cupom GOLNAJILA para você ganhar ainda mais desconto. Grande abraço, tchau, tchau.